E aí, terceira série, tudo bom? Hoje nós vamos estudar, gente, dar início aí ao capítulo 4, né? Filosofia Moderna 1. É um capítulo bem extenso, tá? Nós estudamos na aula passada um pouco da filosofia medieval. E nessa aula vamos estudar um pouco do que é Renascimento, né? Do que é humanismo e principalmente, né, entrar no início aí do que seria a epistemologia moderna, né? Ou a teoria do conhecimento, através do pensamento do século XVII, né, com o Descartes, tá bom? Vamos tentar chegar aí até o pensamento de Descartes, para ver aí nas próximas semanas o embate entre empirismo, né, racionalismo, né, na construção do que seria aí a ciência moderna, né, e ver também, né, um pouco aí do início da modernidade, né. Lembrando que o capítulo aí, né, Filosofia Moderna, é dividido em duas partes, Filosofia Moderna 1 e Filosofia Moderna 2, tá? Tendo em vista o tamanho do conteúdo. O que acontece, galerinha? O humanismo, que vai ser construído no século XIV, né, no final do século XIV, principalmente pelo Petrarca e por aqueles que viviam em dois ciclos importantes de intelectuais fora aí dos grandes centros de saberes, fora das universidades, né? E esses dois ciclos de saberes vão se constituir em dois lugares diferentes, né? Primeiro, pela consequência da separação do papado, né? No século XIV vai acontecer o cisma do Ocidente e a sede da Igreja Católica vai se dividir em duas. Uma vai permanecer em Roma, né, sob o controle de um Papa, né, vai acontecer uma espécie de hierarquia dentro da Igreja Católica, né, e a outra sede da Igreja vai ficar no interior da França, na cidade de Avignon, né, e é justamente lá que o Petrarca vai ser capelão. Ele vai ajudar aí a decifrar códigos importantes, né, em língua latina, e ele vai propor a partir daí, né, a volta do estudo da retórica, a importância da gramática, né, e principalmente o retorno aos clássicos, né, tentar estudar aí novamente, né, aquilo que ele vai chamar de os estudios humanitatis, né, ou estudo das humanidades, né, principalmente através do resgate da cultura clássica greco-romana, né. O Petrarca tinha aí dentro da sua mentalidade, né, a tentativa de transpor, né, aí para o tempo presente, né, os ideais, né, e principalmente almejando que a sociedade do final do século XIV ela tivesse princípios cívicos e morais relacionados à antiguidade clássica, principalmente à antiguidade romana, né, como a busca da profissão do poeta, né, e principalmente nas suas obras latinas, né, nas suas cartas que vão ser escritas e inspiradas aí no Cícero, e ele vai constituir em torno dele as bases do que seria o movimento do humanismo, né? Vale ressaltar que o humanismo é uma das características do renascimento cultural, né? Mas todo esse crescimento pensado pelo Petrarca tem justamente uma explicação, né, histórica e filosófica, né? A explicação histórica é que as cidades italianas elas vinham se destacando dentro do comércio, né, com o Oriente, né, se tornando aí a grande distribuidora das mercadorias advindas aí, tanto dos bizantinos como também, né, aí dentro do Mediterrâneo, para ajudar, né, a desenvolver principalmente a cidade de Gênova e Veneza, dentre os diversos principados, né, que vivia a Itália naquele momento. Então, a região de Florença, né, a região de Veneza, a região de Pisa, elas vão ser favorecidas por esse comércio, né, por um desenvolvimento de uma classe burguesa forte, uma burguesia mercantil nascente, e principalmente pelo financiamento que a Igreja Católica vai fazer das obras renascentistas, né, a Igreja Católica e a pequena nobreza, né, no qual vão ficar conhecidas como mecenas. E por incrível que pareça, uma das grandes famílias italianas de mecenas, né,
era a famosa família Médici, os Médicis de Florença, né? Lourenço de Médici, um dos grandes financiadores da arte renascentista, junto com a igreja, né? Eles buscavam não apenas um modelo de uma nova civilização, né, e novos preceitos cívicos e morais, mas também, né, eles precisavam investir esse humanismo nascente, né, em áreas importantes do conhecimento, como a ciência, né, que vai se desenvolver posteriormente com Copérnico no século XV, né, como nas artes, no qual Petrarca é o primeiro idealizador aí na questão da literatura, na escrita em vernáculo e também, né, nos seus escritos latinos, né. E no século XV e no século XVI, o humanismo vai inspirar o renascimento cultural, né. Ele vai ser aplicado na arte, na ciência, na cultura, né, e que vai fazer com que um interaja sobre o outro, né. Um dos grandes intelectuais, né, que vai estudar aí, né, o Renascimento, que é o Jean Delumeau, e também o Paul Oscar Christeller, né, que é um filósofo e historiador norte-americano, ele vai explicar que o Renascimento não vai constituir-se em uma filosofia, né, sistematicamente falando, né, não vai contribuir para a lógica, o seu pensamento era heterogêneo, né, e possuía diversas interpretações do que seria o universo, do que seria a natureza de Deus, né, mas ele vai trazer de volta grandes pensadores, né, que no período medieval, né, foram exaltados, como Platão, né, como Aristóteles, e vão ajudar, né, a desenvolver, né, dentro da nova visão que vai ser construída por esses autores, uma versão mais humanista, né? Vai ajudar a fazer, por exemplo, o pensamento do Pico della Mirandola, né, que vai construir, né, a relação sobre a dignidade do homem, onde Deus não vai deixar de existir dentro do pensamento dos humanistas. Diga-se de passagem, mesmo com o antropocentrismo, né, a relação do homem com o divino não deixou de existir, até porque as principais obras do Renascimento, elas ainda tinham características religiosas, né? A mentalidade medieval não vai ser suplantada pela necessidade de buscar o homem como centro do conhecimento, né? O famoso antropocentrismo, né? O homem é o centro do universo, de todas as coisas. Inclusive vai ter um resgate aí do pensamento do Protágoras, diga-se de passagem, né? O homem é a medida de todas as coisas. E é importante destacar que essas características do Renascimento, inclusive a técnica de perspectiva, que vai ser pensada pelo Alberti, vai ser pensada pelo Rafael Sanzio, né, dentro da pintura, da escultura, né, ela vai servir para, através de jogo de sombras e de luz, né, modificar, né, as bases da arte medieval, que era feita em apenas uma dimensão, né, agora vai ter dentro das pinturas profundidade, textura, né? E os principais temas envolvidos nesse processo vão ser temas religiosos, diga-se de passagem, né? E o Renascimento ele vai ter três grandes expoentes, né? Ele vai ter no século XV o Rafael Sanzio, o Michelangelo, né, grande pintor aí da Capela Sistina, né? Deus, né, e o homem. Vai ter como também expoentes do Donatello, que é um grande escultor italiano, né, que vai inclusive esculpir a estátua de Davi, muito famosa, né, dentro do período do Renascimento. É nesse contexto que vão surgir também as Madonas do Renascimento, que são as formas como a Virgem Maria ela era retratada na arte, né, inclusive com feições, né, clássicas, né, greco-romanas, né. Vai ter uma mistura aí de um pouco do que seria a mitologia com a mentalidade religiosa do período medieval, né. Então não vai haver apenas uma contradição do que seria antropocentrismo e teocentrismo, mas como coloca aí o Jean Delumeau, né, vai estar presente nos dois, né. Coloca o Jacques Legoff também, nas últimas pesquisas que fez antes de morrer,
né? Vai mostrar que o Renascimento ainda possuía características e parte da mentalidade medieval, né? Tendo em vista que o Renascimento não vai conseguir, né, romper as bases do que seria o pensamento da escolástica, né? Não vai conseguir adentrar junto com seus intelectuais nos grandes centros de saberes, pelo menos de início não, né? Vai passar por fora deles, e a transformação que almejavam os humanistas, né, ela vai ficar restrita, né, nos pensamentos aí do João de Nomo e do Paul Oscar Cristelli, a parte, né, da elite intelectual italiana, né, e em alguns lugares da Europa que vai ser disseminado o Renascimento, né, vai ficar restrita a parte da intelectualidade europeia, né, não adentrando, por exemplo, a importância das classes populares, né, e não adentrando, né, as estruturas de cultura e desenvolvimento da teoria do conhecimento da época, certo? Por isso que o pensamento medieval não vai ser suplantado pelo Renascimento. O Renascimento é como se fosse, dentro, né, do período medieval, um sopro de mudança que tardaria nos séculos seguintes, né, a influência da razão, o desenvolvimento da ciência e principalmente, né, a partir do Copérnico, né, a construção da ciência moderna, né, o pensamento do heliocentrismo, né, de colocar o Sol como centro do universo, que era uma perspectiva muito mais desenvolvida do que a dos gregos, né. É importante destacar as pesquisas do Pico della Mirandola, do Marsilio Ficino, né, do Nicolau de Cusa, grandes pensadores aí do século XV, tá? Inclusive vão resgatar o pensamento platônico e o pensamento aristotélico e vão misturá-lo com o pensamento religioso cristão, né, diga-se de passagem, né? E tudo aquilo que o Renascimento vai ter de características, né, o que vai ser muito importante aí para a filosofia moderna é justamente a construção do método, né? Aquilo que posteriormente vai ser chamado de a Revolução Copernicana na filosofia, né? Da importância e a necessidade de construir um método da ciência, na observação, na experiência e principalmente na utilização da razão, de entender a questão da natureza, as suas formas, né? O resgate aí do que seria o naturalismo, o hedonismo, a importância do corpo e da beleza, né? Outros valores helenistas vão ser, inclusive, resgatados, né, como o ceticismo, como o estoicismo, né, e outros importantes expoentes aí da filosofia greco-romana, né, ou dos padrões culturais greco-romanos, né. E que a partir do Copérnico, o Galileu e o Giordano Bruno vão ganhando, né, novas perspectivas com a teoria heliocêntrica, com a descoberta, por exemplo, dos anéis de Saturno, né, das luas de Júpiter, de outros planetas importantes, né, descobertas aí dentro cosmológicas importantes, dentro da renovação da astronomia moderna, diga-se de passagem, né, e que no século XVII, né, vai influenciar tanto o pensamento do Descartes, né, a partir do racionalismo, e também de muitos autores importantes, né, o primeiro deles, o Francis Bacon, né, que é junto aí com o John Locke e o David Hume, os grandes nomes do empirismo, né, do empirismo inglês. E o Descartes, ele vai tentar entender, né, o universo do que seria a humanidade, a necessidade de compreender o limite do conhecimento, né, tentando, né, através da própria utilização da razão pura, entender o que seria o limite do conhecimento. E a primeira passo para adquirir esse conhecimento, ele vai se chamar de dúvida metódica, né, que ele vai inclusive pensar através da famosa máxima penso, logo existo, né? Segundo o pensamento de Descartes, né, o único meio de você dar início ao conhecimento é a dúvida, porque ela estimula a curiosidade,
ela estimula você querer conhecer mais, né? E se você duvidar, né, da própria dúvida, aquele questionamento que você fez enquanto ser racional, ele não existe. Ou ele passa a ser questionado. A própria razão passa a ser questionada pela não existência da dúvida, né? Por isso que o pensamento do Descartes ele é importante, porque ele vai trazer para dentro das ciências, né, a ideia do que seria a teoria do conhecimento, buscar entender o que seria o conhecimento, segundo ele, do ponto de vista racional, pensado as bases do que seria a matemática, do que seria o desenvolvimento das ciências naturais, tá? E principalmente utilizando uma razão para isso, né? E que o primeiro passo para se adquiri-lo, nesse sentido, seria eliminar a dúvida, partindo daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo, né? Analisando essas sentenças, né? Partindo, né, de aquilo que você tem, né, a possibilidade de adquirir determinada certeza, construindo dentro dessa análise dessas partes que você vai estudar, né, elaborar uma síntese, né? E ao eliminar a dúvida, né, você aproxima-se de uma verossimilhança, né? Você tem menos possibilidade de errar sobre aquilo, né? Você tem a possibilidade, né, de constituir uma certeza sobre aquele objeto, né? E somente a razão, segundo ele, podia fazer isso ao eliminar a dúvida, né? E ele vai propor um clássico que vai ser construído aí, talvez uma das grandes obras do século XVII, né? Que é, né, o discurso do método. A ciência necessitar de um método para se explicar ou para se compreender, né? Enquanto ser racional, ele passa a tentar entender, né, por que o ser humano se utiliza da razão para compreender o mundo, né? E que, segundo o próprio Descartes, a própria relação que existe entre a alma e o espírito, como ser pensador, e o corpo, são duas coisas que diferem, né? Ele vai chamar isso, inclusive, de dualidade, né? Dualidade da natureza, né, do conhecimento, né? Aquele conhecimento que é racional, ele é buscado principalmente, né, por meio da não utilização dos sentidos, né? Segundo o Descartes, os sentidos são enganosos, né? Eles muitas vezes parecem mostrar a nós conhecimento, mas ao mesmo tempo, né, ele faz com que esse conhecimento seja falho, né, através do cheiro, através da visão, né, através, né, da utilização dos sentidos para se adquirir conhecimentos, né? Esse conhecimento ele seria a posteriori, né? Ele viria depois de uma análise prévia, né? E para o Descartes, o conhecimento verdadeiro só poderia ser alcançado, né, pela razão, né, que vai construir a partir dessa investigação, né, dessa análise, né, e do questionamento, né, de todo esse processo estudado, né, uma síntese para que eu possa aproximar-me, né, do que seria verdadeiro dentro da ciência. Ele vai construir isso a partir do método racionalista, que vamos debater na próxima aula, certo? E comparar com o pensamento, inclusive, dos empiristas, né? Com o do Bacon, com o do John Locke, com a famosa teoria da tábula rasa, né? Com a importância da experiência para se adquirir o conhecimento. O John Locke acreditava, inclusive, que tudo aquilo que você aprendia, né, era tornado conhecimento, né? A única coisa que não conseguia se aprender era aquilo que já nascia com você. Por isso ele vai construir a ideia da importância da experiência para se adquirir o conhecimento, né? É a famosa máxima aí, uma das máximas importantes do empirismo, né? Conhecimento com experiência, né? Como investigação, como observação, né?
e como principalmente, né, um método para se constituir, né, aquele conhecimento como ciência. Né? Aqui, a ideia de que existe conhecimentos inatos, né, e conhecimentos natos. Inatos é aquele, né, que nasce com você, né, faz parte da sua natureza. Inatos são aqueles que você aprende. Então ele fala da prova que todo conhecimento é inato, né, que todo conhecimento ele existe a partir de um aprendizado, porque a priori esses conhecimentos que a natureza lhe ensina, que são fisiológicos, você já nasce com eles, você não aprende, né? Tudo aquilo que é conhecimento no pensamento empirista, inclusive no pensamento do Locke, é compreendido e aprendido pelo ser humano a partir das experiências, né, que ele tem ao interpretar a observação, né, e a natureza no mundo sensível. Né? E próxima aula nós vamos estudar o racionalismo e o empirismo. Né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né, que falou um pouco sobre o Renascimento, que falou um pouco sobre o pensamento racionalista, que pincelou aí a importância do empirismo. Né? Espero que vocês tenham gostado. Né? Continue acompanhando as nossas aulas aí do CPM no YouTube, tá certo? Vou passar a agenda para vocês verem o que nós vamos responder na próxima aula de exercício, para vocês já irem anotando, tá certo? Nós vamos responder aí, né, a questão 1, 2 e 3 do DH. E não deixe de assistir aí o QR Code da página 51, tá bom? Para ajudar a complementar o conteúdo do capítulo. As diretrizes da semana vão estar presentes na Agenda Edu. Investiguem aí, vejam o conteúdo que está lá presente, porque lá estão os exercícios, lá vai estar o calendário de postagens, certo? Tire as dúvidas com a gente aí nas videoconferências. Apesar de ser um tempo curto, é importante o comparecimento de vocês, até para a gente ficar um pouquinho mais próximo um do outro, né? Nesse contexto aí de pandemia, né? Para que a gente possa ter um feedback maior do que vocês realmente estão necessitando aprender, e também da gente se renovar e propor algo em relação à metodologia para vocês, tá? Não deixe de realizar as atividades do Portal SAI, porque lá vão estar presentes, né, as atividades que vão ser repostadas, que já foram vistas até agora, e cada conteúdo que nós vamos terminando, vamos postando para vocês também, certo? Um grande abraço e até a próxima.